Oi, pessoal do terceiro ano, estamos aqui na nossa quarta aula para continuarmos aí o tema da Revolução Russa, onde hoje iremos tratar sobre o socialismo, certo? O socialismo é uma teoria política e econômica que visa a transformação da sociedade, né? Se transformar a sociedade, na verdade, basicamente, onde não há a propriedade privada, né? Eles pregam a supressão da sociedade privada, são totalmente contra ao liberalismo econômico. Então, eles pregam a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza e a igualdade social, certo? Então, esses são os pontos fundamentais do socialismo: repartição de riqueza e a igualdade social. O socialismo prega a não estratificação social. O socialismo prega a não haver classe rica, classe pobre, classe média, né? Eles pregam a total igualdade social, onde não há rico nem pobre, onde tudo pertence a todos, né? Essa doutrina socialista, né, esse socialismo, ele vai aí ser dividido ao longo da sua trajetória, né, de implementação em duas partes: o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico, ele tem exatamente esse nome porque o que era que ele pregava? Ele pregava basicamente que essa transformação, ele queria, na verdade, uma modificação do capitalismo. Sempre que a gente estuda essas doutrinas econômicas, feudalismo, capitalismo, socialismo, a gente percebe que existem características que são comuns a cada uma delas. Então, o socialismo era totalmente contra o capitalismo, né? A doutrina socialista é totalmente divergente da doutrina capitalista. E os socialistas utópicos, eles pregavam, na verdade, uma transformação pacífica, sem nenhum tipo de revolução, de luta, dentro do próprio sistema capitalista. Daí eles passarem a ser conhecidos como socialistas utópicos. Quando a gente estuda aí o socialismo, duas coisas importantes vocês têm que ter em mente, certo? Socialismo é contra liberalismo. Liberalismo econômico, não, né? Isso hoje está assegurado, inclusive, na nossa Constituição, né? O liberalismo econômico, mas os socialistas são totalmente contra ao liberalismo e ao capitalismo, né? Então, eles se opõem drasticamente ao liberalismo e ao capitalismo. Mas o que a gente precisa compreender, a gente estuda o socialismo utópico só para vocês terem uma noção de como se enraizou. O que vocês precisam entender, principalmente, é o sistema chamado socialismo científico, né? Quando a gente fala de socialismo científico, a gente precisa sempre estar aí atrelado a dois grandes filósofos, né, que foi Karl Marx, né, o alemão Karl Marx, e Friedrich Engels. Então, Marx e Engels foram os dois filósofos, né, precursores desse sistema, do sistema socialista, do socialismo científico, porque eles produzem textos tentando aí defender as suas teses. E o socialismo científico, também conhecido como marxismo, vocês vão ver aí em provas, vestibulares, tudo isso que eu estou falando de socialismo científico é muito atrelado, a gente pode fazer uma comparação, é a mesma coisa que marxismo, né? A teoria marxista é o socialismo científico. Então, vejam só, é baseado basicamente em duas obras, né? Quais foram essas duas obras?
o Capital, né, de Karl Marx, e o Manifesto Comunista, que Marx escreve aí com Engels. O Capital é uma obra de 3 volumes, né? Marx aí vai defender, na verdade ele faz uma crítica ferrenha ao sistema capitalista, né? Karl Marx se utiliza desse texto basicamente para criticar o sistema capitalista. Ele vai apontando, né, todas as falhas que cercam o sistema capitalista, né? Ele vai criticando, apontando, mostrando todas as possíveis falhas que ele enxerga no sistema capitalista. E o outro texto foi exatamente o Manifesto Comunista, né? Nesse Manifesto Comunista, eu sempre fico rindo quando eu dou aula de socialismo, porque eu me recordo do meu tempo de academia, né, de universidade. Quando eu ainda estava cursando a faculdade, nós somos obrigados, né, por obrigação, né, todo acadêmico de história é obrigado a ter a fazer uma vasta leitura dos textos clássicos, né, e quando a gente estuda o socialismo, não existe socialismo para acadêmico de história. Vocês que querem fazer história vão ter que ler muito Marx e Engels, né? Mas eu me senti totalmente torturada, não do ponto de vista aqui de ideologia, né? Mas eu, sinceramente, eu tive muita dificuldade em ler o Manifesto Comunista. Eu tive que ler 3 vezes, né, para tentar assimilar ali. Achei uma leitura extremamente densa, mas aí só depois foi que eu, de fato, consegui compreender o que era que eles queriam. Eu estou fazendo esse adendo aqui porque todas as vezes que eu falo de marxismo, isso me vem à mente, minha tortura nos corredores da faculdade, né, lendo esse texto, que para mim não era um texto extenso, porém, para mim foi uma leitura extremamente densa, né, que eu precisei queimar um pouquinho meus neurônios para compreender. Mas Marx e Engels vão aí mostrar os princípios básicos dessa doutrina, né? São os clássicos do socialismo, né? Então, a ideia central do sistema socialista definido do socialismo científico, que a gente pode dizer a mesma coisa de marxismo. Qual é a ideia central? Por que se fala tanto de marxismo? Por que tanta prova tem marxismo? É socialismo científico, né? Atrelado a Marx. É isso. O que ele dizia, olha. Qual é a ideia central? A história das sociedades humanas, dizia Marx, é a história da luta de classes. Quando a gente fala classes de marxismo, é classe social mesmo, é rico-pobre. Certo? Então, Marx defendia que a história de todas as sociedades humanas é a história da luta de classe. Aí ele vai lá para Roma Antiga, ele diz, olha, a divergência entre patrícios e plebeus, a plebe lá embaixo, ralé, né? Os patrícios lá em cima. Quando a gente vai para a Idade Média, aí a gente vê senhor feudal e vê os servos, coitados, tinha um pedacinho de terra, e daquela terra tinha que produzir, tinha que pagar o senhor feudal. É luta de classes sociais, né? E aí, Marx, ele vai falando principalmente que no capitalismo, veja, ele dá o exemplo da Roma Antiga, patrício plebeu, da Idade Média, né? Quando ele fala de senhor feudal e servo, e ele vem para o capitalismo quando ele diz, olha aqui a crítica ferrenha que ele faz, é a luta de classe. Entre quem? Burguesia e proletariado. Burguesia, os donos de meios de produção. É como se fossem os empresários, né? Os donos das empresas, os donos das indústrias. E proletariado, a força de trabalho, os trabalhadores. Ele dizia que havia uma luta de classes e que essa luta era desigual.
Ele disse que o mal do mundo era o capitalismo, assim dizia Marx, em outras palavras, obviamente. Por conta disso, ele dizia o seguinte, olha, quem tinha o poder de reverter essa situação era o proletariado. O proletariado, os trabalhadores teriam que se revoltar. E aí eles iriam firmar a ditadura do proletariado. O que era isso? Os proletários iriam assumir o poder no lugar da burguesia. E após eles assumirem esse poder, quem mandava eram eles, por isso que se diz ditadura, né? Ditadura do proletariado. E quando tudo estivesse resolvido, que não houvesse divergência de classe social, rico nem pobre, porque basicamente, minha gente, era o quê? Tudo pertence a todos, né? Deveria-se haver uma divisão equitativa da riqueza, né? Então, com isso não haveria essa desigualdade fortemente que Marx dizia, o mal do mundo são essas desigualdades sociais. E aí caminharia para o socialismo. Então Marx dizia, olha, primeiro tem que haver uma revolução. Então veja que é diferente lá do socialismo utópico. O socialismo utópico, os socialistas utópicos diziam, não, tem que ser uma coisa pacífica, uma modificação no capitalismo mesmo. Marx dizia, não, tem que ter uma revolução por parte dos proletários, né? E a partir dessa revolução do proletariado, a partir da formação da ditadura do proletariado, com o proletariado, o poder nas mãos do proletário, aí sim a gente passaria para o socialismo, estaria implantado, né? Implementado. Chegaria ao fim, e outra coisa, né? É bom que se frise, que Marx dizia assim, olha, quando cessasse, está tudo resolvido com a ditadura do proletariado, chegaria ao fim, inclusive do socialismo, já caminharia para o comunismo, certo? Então, o que é que a gente precisa entender, basicamente, com relação às teorias socialistas? Acabar com essa coisa de classe social de rico e pobre, né? Então, eles pregavam a igualdade social, eles pregavam que os meios de produção, indústria, terra, maquinário, tudo deveria pertencer a todos. E a fatia, o produto disso, deveria ser repartido de forma igualitária para todos, né? Então, isso não é capitalismo. Capitalismo é totalmente diferente, né? Capitalismo, aí os professores de geografia, obviamente, vêm trazer melhor para vocês, mas é caracterizado por mão de obra paga, né? E aí a gente vê que tem que ter proletariado. O capitalismo é caracterizado pela lei da oferta e procura, tem mais, paga-se menos porque tem muita oferta, tem menos, paga-se mais, né? Eu dou sempre o exemplo do leite, inverno e verão, o preço quando tem de mais o preço cai, quando tem de menos o preço aumenta, e sim, isso é característica de capitalismo. E no capitalismo tem o liberalismo econômico, né? Se você cresceu, se você ascendeu, se você conseguiu subir na vida, né, através do seu esforço, do seu trabalho, do seu estudo, você tem essa liberdade sim. Se eu tenho um boteco na esquina, né, eu tenho um boteco, mas meu boteco começou a crescer e desse boteco eu comecei a melhorar e fez sucesso, então é mérito meu. Eu cresci. E isso é liberalismo econômico. E isso é característica de capitalismo que os socialistas eram totalmente contra. Então, lembrar de socialismo, lembre de Marx, lembre de Engels, lembre de marxismo. Ok? Eu estou falando de socialismo porque para a gente continuar aqui na Revolução Russa, vocês precisam compreender perfeitamente essas teorias, certo? Então, eu tive que parar para explicar um pouco do socialismo para vocês compreenderem a nossa próxima aula, continuando aí na Revolução Russa, ok? Até a nossa quinta aula.